Muito bem. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde. Tá, ok. Gente, hoje nós vamos começar a matéria. Além de ser importante, é uma matéria que eu gosto muito de explicar. Porque é uma matéria que, do campo da história, sempre suscita muita curiosidade. Eu tenho certeza que não tem ninguém nessa sala que possa dizer assim para mim: professor, eu nunca ouvi falar de Egito Antigo. Tem alguém desse, assim, professor, não sei nem o que é isso. O que é Egito? É de comer, é de beber? O que é isso? Alguém aqui já ouviu a palavra Egito Antigo? Tá, ok. Deixa eu ver quem. Você, Paola. Paola, me responda uma pergunta, por gentileza. Quando você pensa em Egito Antigo, qual é a primeira cena que vem na sua cabeça? Fale alto. Pirâmides, sarcófagos, deserto, a esfinge, não é isso? Tudo isso nos remete ao quê? Ao Egito Antigo. Onde é que essa imagem é explorada? Filme, tem muito filme que fala sobre o Egito Antigo, desenho animado, revista. Então o Egito Antigo é um tema que, por mais que as pessoas não saibam sobre, elas em algum momento da vida já ouviram falar. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando, senhores? Não. E é exatamente sobre o Egito Antigo que nós vamos começar a estudar. Meus amigos, eu posso dizer para vocês que a Mesopotâmia, ela foi imensa. Na Mesopotâmia surgiram as primeiras cidades, algo fabuloso, não é isso? Entretanto, meus amigos, por mais que a Mesopotâmia seja uma região magnífica, grande, os templos sejam imensos, nada se compara ao Egito Antigo. O Egito Antigo inaugurou para o mundo, meus amigos, uma cultura monumental. Vejam vocês que, por exemplo, até hoje, o Egito é um dos lugares mais visitados no mundo. Se eu tivesse dinheiro, eu não tenho, filho, eu sou pobre. Mas se eu tivesse dinheiro, um dos lugares que eu não morreria sem ver é o Egito Antigo. As suas pirâmides. Um povo, meus amigos, que desenvolveu sistemas de escritas. Não só uma escrita. Eu vou explicar para vocês que no Egito Antigo, sabe quantas escritas diferentes você tinha? 3 escritas diferentes. Então, eu posso dizer que o Egito Antigo era uma cultura ágrafa? Não, por quê? Porque desenvolveram sistemas de... Mas a cultura deles só é valiosa por causa da escrita? Não. A arquitetura. As construções do Egito Antigo, meus amigos, é uma coisa maravilhosa. Pela primeira vez na história, o que você vai ter? Um esforço coletivo com milhares e milhares e milhares de pessoas trabalhando. Imaginem vocês quantas milhares de pessoas foram necessárias para construir as pirâmides, a esfinge, os templos, os canais de irrigação. Então o Egito Antigo nos presenteia com o quê? Com uma cultura maravilhosa. Detalhe, astronomia, observação dos astros, as estrelas, as constelações. Os egípcios antigos, eles eram exímios nisso. Então eles conseguiam inclusive prever eclipses. Matemática, se você pegar a maneira como eles construíam as pirâmides, os templos, os ângulos, perfeito, os caras entendiam muito de matemática. A palavra engenheiro, o que é o engenheiro? É aquele, tem até uma faculdade para isso, não tem? É o profissional que eles trabalham com o quê? Edificação de construções. Por exemplo, essa escola aqui, ela foi construída por pedreiros, não foi? Mas os pedreiros chegaram aqui do nada e já foram metendo um bloco em cima do outro? Não. Eles tinham um desenho, uma planta, não tinha? Quem é que fez tudo isso? O engenheiro, ele faz a projeção disso. A palavra engenheiro, pela primeira vez na história, ela vai ser usada para se referir aos construtores do Egito Antigo. Deu para entender o que eu estou falando? Então é uma cultura monumental. No campo da medicina, por exemplo, eu estava lendo um texto. Gente, os egípcios, eles chegaram a fazer operações na cabeça das pessoas. Então, gente, eu estou falando de uma cultura que nasceu 3.200 anos. Eu vou repetir. 3.200 anos antes do nascimento de quem? De Cristo. Nós estamos no ano 2000, 3.000, 5.000 anos atrás. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando, gente? Agora,
Quando nós falamos do Egito, meus amigos, uma informação sempre nos espanta, e não deveria: a localização do Egito Antigo. O Egito Antigo, gente, pouca gente fala isso, mas o Egito Antigo é um povo africano. Uma das maiores civilizações do mundo antigo, meus amigos, é a África. Alguém poderia me dizer por que a gente não fala muito que o Egito é na África? Por quê? Por que as pessoas não falam muito? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa no Coliseu de Roma, aquele que parece um estádio grandão, fica em Roma, na Itália. Alguém duvida disso? Não. Quando você pensa na muralha da China, aquela muralha imensa que passa por cima de vales, montanhas, alguém duvida que aquilo foi feito pelos chineses? Não, ninguém duvida. Por que quando a gente fala que o Egito Antigo é na África, as pessoas ficam assim? Por quê? Por causa dos povos negros? Fale alto! Por causa dos povos negros. Toca aí, meu parceiro. Ele teve uma percepção sensível e fina da ideia aqui. O que acontece? A gente vive num mundo, gente, que infelizmente é muito racista. Então, dificilmente as pessoas associam uma coisa bonita, uma coisa grande, uma coisa que chama atenção e é admirável com o povo preto. Porque a gente sempre associa a África a coisas ruins e não coisas boas, né? Então, a primeira coisa que eu queria que ficasse muito claro na cabeça de vocês: falamos de Egito Antigo, falamos de uma cultura que encantou o mundo antigo e inclusive encanta o mundo contemporâneo. Nós estamos falando de um povo africano. É claro que as novelas, a produção cinematográfica, ela atrapalha um pouco a nossa visão sobre o Egito. Por quê? Por exemplo, quando você assiste aquela novela da Record, que fala sobre o cativeiro do povo hebreu, e a gente vai estudar o povo hebreu, tá, gente? Vamos estudar o povo hebreu no futuro. Você queria saber o que a gente vai estudar depois? Uma das matérias é o povo hebreu. Quando nós estudamos o povo hebreu, que José ele foi cativo no Egito, passa o Egito na novela, não passa? Só que um Egito diferente, um Egito embranquecido. Você vê aquelas princesas do Egito com olhos verdes, cabelos loiros. Meu amigo, vão da África. Era assim que as pessoas na África? Não. O mesmo raciocínio, se vocês me perdoem, a gente pode aplicar a figura de Jesus Cristo. Eu cresci quando eu era pequeno, minha mãe é cristã, minha mãe é católica, eu também sou cristão, embora não seja católico. Mas eu cresci acreditando que Jesus Cristo era um homem com cabelo liso, com olhos verdes, um cara branco. Essa visão é correta? Quando você analisa a região onde Jesus Cristo nasceu, o Oriente Médio, uma região quente, as pessoas não tinham uma pele necessariamente branca. As pessoas lá não têm os olhos claros, azuis ou verdes. As pessoas têm um biotipo diferente. Deu para entender isso? Então percebam que é uma tentativa de quê? De embranquecimento. O Egito Antigo, a maneira como ele é retratado nos filmes, nas novelas, é o Egito embranquecido, que não necessariamente é o Egito real. Alguma dúvida sobre o que estou a falar nesse momento? Não. Tá, ok. Meus amigos, agora olhem para a lousa. Eu coloquei um número lá. Quando nós falamos de Egito Antigo, a formação do Egito Antigo é de mais ou menos 3.200 anos atrás, antes de Cristo, e vai até o ano de 715 antes de Cristo. Então é uma história pequena ou uma história longa? Longa, gente. A história do Egito Antigo é uma história no mundo antigo extremamente extensa. A mesma lógica do pizzaiolo. Quando nós estamos... Tá com sono? A minha alma lhe dá sono? Está... Tá dormindo? Eu fico no videogame a noite toda. Dorme? Então tá bom, minha filha, tá bom. Meus queridos, qual que é a lógica do pizzaiolo? Alguém pode me dizer? Quando nós temos um tempo muito longo para estudar, o que nós costumamos fazer com esse tempo longo? Nós vamos dividir. Meus queridos, a história do Egito Antigo, nós dividimos em quantas fases? 3 fases. Eu coloquei na lousa, eu queria que vocês exercitassem agora a capacidade de leitura de vocês. Paola, em voz alta, leia a divisão do Egito Antigo, está na parte central da lousa. Divisão. Quais são as 3 fases do Egito Antigo? Alto.
Fale de novo. Qual é a primeira fase, Sala? Espera um pouquinho. É a fase mais antiga. É a fase quando o Egito Antigo ele se forma e ele vai se tornar o que ele historicamente veio a ser. O Antigo Império, meus amigos, por exemplo, é o momento em que aquelas grandes pirâmides, Quéops, por exemplo, elas são construídas. Tudo bem até aqui? Segunda fase, Paola. Médio Império é uma fase intermediária. Aí você já tem um Egito imenso, um Egito vigoroso e a última fase, o Novo Império. Então, meus amigos, como nós dividimos a história do Egito Antigo? Professor, ele é dividido em 3 fases: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Alguma dúvida? Não. Vamos tentar aqui então mais uma vez. Sala, de maneira coletiva me respondam. Como nós dividimos a história do Egito Antigo? Seria uma pergunta de avaliação. Respondam. Em 3 partes. Qual é a primeira fase? Antigo Império. Segunda fase? Médio Império. Última fase? Terceiro Império. Alguma dúvida sobre o que o professor Edivan acabou de falar? Não. Meus amigos, agora percebam bem. O Egito Antigo realmente tem uma história maravilhosa, mas é uma história também marcada por coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, eu posso dizer que toda a história do Egito Antigo foi uma história de glória, de vitórias, de opulência? Não. Pense num casamento longo. O casal é feliz, o casal se ama. Eu posso dizer que esse casal, ele vivia muito bem 24 horas por dia? Não. O que existe num casamento, mesmo em bons casamentos? Momentos de crise, vocês sabem disso. Vocês são crianças, tal, mas vocês têm uma família. Vocês sabem que o pai e a mãe se amam, mas nem sempre a coisa tá bem. Às vezes você tem momentos de crise, não tem? A história do Egito Antigo, meus amigos, não é diferente. Você tem momentos de grandeza, mas momentos de crise. Alguma dúvida? Não. Meus queridos, por que houveram crises no Egito Antigo? Por que no Egito Antigo houveram momentos em que as coisas simplesmente desandaram? Eu vou explicar para vocês. O Egito Antigo, eventualmente, ele tinha problemas. Alguns problemas vinham de fora para dentro, certo? Mas outros problemas já eram dentro do próprio povo. Vamos tentar entender isso aí. Professor, quais eram os problemas que vinham de fora, que gerava a crise no Egito Antigo? Invasão de povos. Era muito comum. Como o Egito era um lugar rico, era um lugar que produzia riqueza e chamava muita atenção, outros povos cresceram o olho. Então era comum que outros povos tentassem, e alguns inclusive conseguiram invadir e ocupar o Egito Antigo. Depois os egípcios, eles se unem, guerreiam e expulsaram esses povos, mas era sempre um perigo. Então qual é o primeiro problema para que houvesse crise no Egito Antigo? Invasões que vinham de fora. Tudo bem até aqui? Sim. Segundo problema que não é muito mencionado, e as novelas não mostram isso. Meus amigos, apesar de tudo isso que eu falei de bom do Egito Antigo, que era um lugar que tinha uma cultura muito grande, uma cultura monumental, um conhecimento muito grande, as pessoas comuns no Egito, o camponês, aquela pessoa que não era do governo, nada disso, essas pessoas não viviam muito bem não, gente. A pobreza da população é como o Brasil, gente. O Brasil não é um país rico. Nós somos um país rico, não somos? Isso quer dizer que o povo como a gente é rico? Você é rica? Eu sou rico? Não. Então, essa situação às vezes acontecia no Egito Antigo. Você tinha uma população que trabalhava muito e era muito pobre. O que acontecia eventualmente? Essa população se revoltava e aí você tinha um enfraquecimento do Egito Antigo. Então, quais eram os possíveis 2 problemas? Povos que podiam invadir de fora e também revoltas dentro do próprio Egito. Claro para vocês até aqui? O professor Edivan pode continuar? Eu disse para vocês no começo que, como uma referência, a gente diz que o Egito Antigo ele nasceu no ano de 3200 a.C. Isso é verdade até a metade. Por quê? O Egito Antigo vai se transformar
num único povo, realmente no ano de 3200 a.C. Mas aquela região onde é o Egito Antigo já era povoada mais desde o processo de sedentarização. Meus amigos, aqui nós vamos ter uma coincidência entre o Egito e a Mesopotâmia. E aqui eu vou desafiar a inteligência de vocês. Posso? Nós sabemos que na Mesopotâmia as cidades nasceram e cresceram. Mas para isso, dois elementos lá foram importantes para isso. Alguém pode me dizer quais foram os elementos naturais que tornaram possível o nascimento das cidades na Mesopotâmia? Fale. Vocês falaram com palavras diferentes a mesma coisa, vocês estão certos. O que na Mesopotâmia, que era uma região de clima desértico, tornou possível o surgimento das cidades? Não ouvi! Os rios. No Egito, o mesmo fenômeno vai se repetir. Você vai ter um terceiro rio. Lembrem que na Mesopotâmia era o Tigre e o Eufrates. Vocês lembram disso? Sim. No Egito Antigo, meus amigos, o Egito ele vai nascer às margens de um grande rio também. Será que alguém nessa sala poderia me surpreender e me dizer qual é o nome do rio que até temos uma mão levantada? O que é? Rio Nilo. Vem até aqui. Seu amigo deu uma resposta. O que você achou? Será que ele acertou? Vem até. Fica aqui. Tudo bem com você? Eu fiz uma pergunta. Uma pergunta. Tá tremendo a mão por quê, meu velho? Tá nervoso? Relaxa. Eu disse para a sala que a Mesopotâmia nasceu às margens de dois rios, o Tigre e o Eufrates. Vocês lembram disso? E eu perguntei aqui para a sala e você levantou a mão. Eu disse assim: olha, o Egito Antigo, ele também vai tomar forma em volta de um rio. E eu perguntei o nome do rio. E o senhor falou o nome. Lhe faço a pergunta novamente: qual é o nome do rio que vai permitir o nascimento do povo egípcio? O Rio Nilo. Ele acertou, sala? Sim. Se tivesse uma fogueira aqui, vocês colocariam a mão no fogo e bateriam palma para essa criança? Sim. Pode ir, meus parabéns. Esse menino é esperto, né? Meus queridos, o Rio Nilo. O Egito Antigo, ele chamava tanto a atenção do mundo antigo que os outros povos, eles olhavam para o Egito com admiração. Acreditem vocês, até a Grécia Antiga. Gente, a Grécia Antiga, a gente vai estudar sobre isso esse ano. Gente, é uma civilização maravilhosa. A Grécia Antiga admirava o Egito Antigo. Tanto é que um historiador grego chamado Heródoto, era um grego, historiador. É considerado o pai da história, o pai da matéria que vocês estudam e que eu estudo. O Heródoto, ele pegou e viajou até o Egito Antigo. Repito, era um grego que admirava e foi lá conhecer. Ele queria saber como é que funcionava o Egito Antigo. Ele vai dizer uma frase depois que ele vai embora. Ele vai dizer a frase que estava em todos os livros de história até um tempo atrás. Ele dizia o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Alguém pode me dizer o que quer dizer a palavra dádiva? O que é uma dádiva? Tem a ver, mas não é isso. O que é uma dádiva? Esse silêncio, ele me constrange. O que é uma dádiva, meus amigos? Um presente. Se eu pegar aquele celular e lhe der esse celular, o celular é seu. Esse celular é uma dádiva. Quando uma pessoa pede, por exemplo, no campo religioso, ela pede um milagre, que Deus ou os deuses intervenham na sua vida. Ela está pedindo o quê? Uma dádiva. Deu para entender isso? Dádiva é algo que é dado para as pessoas. Deu para entender isso? Um presente. Então, o que o Heródoto ele entendeu? Que o Egito Antigo, ele era um presente do rio Nilo. Eu vou dizer para vocês, essa frase fez muito sucesso. Mas hoje em dia, essa frase, ela não tem mais relevância.
Nós entendemos hoje que essa frase é uma frase errada. Por quê? É verdade, gente, que o rio Nilo, ele teve grande importância para pesca, para caça, para agricultura, é verdade. Se não fosse o rio Nilo ali, possivelmente não teria condições de você estruturar uma sociedade tão grande. Mas é correto o pensamento de que uma cultura desse tamanho é presente de um rio? Quem construiu o Egito Antigo, meus amigos, não foi um rio. Foi quem? O ser humano. Quem construiu a cultura egípcia não foi a água, foi a inteligência do ser humano. Por isso que essa frase, o Nilo é uma dádiva, perdão, o Egito é uma dádiva do Nilo, hoje é considerada uma frase errada. Por quê? O Egito não é um presente de um rio. O Egito, meus amigos, é uma construção da cultura humana. Alguma dúvida sobre o que o professor Edvan acabou de explicar para vocês? Não. Meus amigos, para a gente acabar, e eu vou acabar essa primeira fase sobre o Egito, eu quero que vocês vejam aquele desenho na lousa. Não parece uma árvore que eu desenhei? Não parece? Mas aquilo não é uma árvore, aquilo é o desenho do rio. Percebam o seguinte, o rio Nilo, ele é imenso. Ele começa com uma única veia, ele vem. Quando ele está chegando no final, o que ele faz? 3 caminhos. Fala de novo. 3 caminhos. Ele se divide em 3 partes. Sabe qual que é o nome que a geografia chama quando o rio se divide em partes diferentes? Delta. Ele vai reto e ele se divide num delta. O que é se dividir num delta? Ele se divide em partes diferentes. A parte de baixo é chamada de Alto Egito. A parte de cima é chamada de Baixo Egito. No início, meus amigos, eram regiões totalmente separadas. Detalhe, vocês estão vendo que em volta do rio Nilo eu coloquei alguns pontos pretos? Sim. Antes do Egito se formar, já no processo ali de sedentarização, o que eram aqueles pontos pretos? Isso é antes do Egito virar um império. Eram comunidades pequenas. É como se elas fossem chefiadas por fazendeiros. Só que é o seguinte, em cada comunidade dessa existia um governo diferente. Então em cada cidadezinha daquela em volta do rio Nilo, você tinha um cara que mandava. E normalmente nessas comunidades, quem chefiava era uma família. Detalhe, eram comunidades patriarcais. Sabe o que isso quer dizer? Que nessas pequenas cidades, quem mandava era a figura do homem. Vocês lembram da família largada da Mesopotâmia? Sim. Aquele mesmo papo. Só que quem mandava não era a figura da mulher, era a figura de quem? Do homem. Deu para entender isso? Sim. Professor, qual é o nome que se dava a essas comunidades? E aqui eu vou repetir para que a gente não perca o sentido histórico. Essas cidades existiram antes que o Egito Antigo se formasse como um único povo. Então eram povos diferentes. Deu para entender? Sim. O que esses povos tinham em comum? Viviam às margens do rio Nilo, eram chefiados por uma família com a figura de um homem. Tudo bem até aqui? Sim. Qual é o nome que se dava a esses pequenos núcleos? Tá na lousa. Alguém pode falar? Não. Fale mais alto. Nós. Mais alto. Nós. Meus amigos, eu vou perguntar dessa vez, deixem que dessa vez eu mesmo responda, tá bom? Se eu perguntasse para vocês numa avaliação, o que eram os nomos? Professor, os nomos eram comunidades que existiam às margens do rio Nilo antes da formação do Egito Antigo. Quando o Egito Antigo se formou depois, como é que nós dividimos o Egito Antigo no primeiro momento? Em 2 regiões, Alto Egito e Baixo Egito. Até aqui, meus amigos, a minha explicação está clara? Sim. Agora, para a gente fechar a aula de vez, vocês sabiam que muitos historiadores chamam o Egito Antigo, assim também como chamavam a Mesopotâmia, de sociedade hidráulica? Vocês sabiam disso? Quero desafiar mais uma vez a inteligência de vocês. O que é uma sociedade hidráulica, meus amigos? A palavra hidráulico tem a ver com o quê? Água. Hidráulico quer dizer água, não é? Hidro quer dizer água, não é isso? Por que se chamava as sociedades egípcias egípcia e a Mesopotâmia de sociedades hidráulicas? Você quer falar, Paulo? Porque tem rio, você está certa, mas não é só por isso, é pela importância desses rios.
Meus queridos, olhem para o Egito Antigo. Ele não era longo? Se você pegar o Alto e o Baixo Egito, não é um território muito grande? Eu estou falando de um tempo que tinha estrada, tinha ferrovia, tinha carro, tinha caminhão, mas as mercadorias precisavam circular, as pessoas precisavam de um lado para o outro, não iam do lado de outro. Sabe como as pessoas faziam essas viagens? Mercadoria, tudo de barco. É como se o Rio Nilo fosse uma grande rodovia. Deu para entender por que era a sociedade hidráulica? Sim. Professor, porque no Rio Nilo viajavam mercadorias, viajavam pessoas. Por exemplo, uma curiosidade. Vocês sabiam que as pirâmides são grandes, não são grandes? Sim. Elas eram feitas com milhares de blocos. Vocês sabiam, meus queridos, que em algumas regiões onde tem pirâmide não tinha bloco, pedra? Essas pedras vieram de longe. Vieram como? De barco. Pedra por pedra, milhares de pedras. Deu para entender isso? Sim. Detalhe, vocês lembram do famoso humus? Sim. Humus é o nome de uma pessoa? Não. Que está o de humus aí? Adubo. O adubo que é espalhado pela água. No Rio Nilo acontecia exatamente a mesma coisa. As águas do Nilo transbordavam em alguns meses, fertilizavam tudo com humus e depois voltavam ao leito normal. Os egípcios sabiam quando a água voltava ao normal. Chegou o momento da plantação. Alguma dúvida sobre o Egito Antigo até o presente momento? Não. Em que região do mundo se localiza o Egito até hoje? Na Ásia, na América, na África? Onde que fica o Egito? Na África. Na África. Tudo bem até aqui? Sim. Como nós dividimos a história do Egito? Em quantas fases? 3. 3 fases. O Egito Antigo, ele vai nascer margeando uma rodovia, uma ferrovia ou rios? Rios. Tá ok, meus amigos. Como era o nome das primeiras comunidades que existiam antes da formação do Egito? Nossa. Geograficamente, como é que nós dividimos o Egito Antigo? Não, isso é a divisão do tempo. Mas na geografia do espaço, como que a gente divide? Alto e baixo. Vamos repetir essa parte que eu acho que ficou legal. Gente, a divisão no tempo do Egito. No tempo, na história. Professor, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Essa é a divisão do tempo. Mas a divisão geográfica da Terra, alto e Baixo. Tudo bem até aqui, senhores? Sim. Tá ok, senhores. Vamos parar por aqui. Meu querido, eu vou pedir gentilmente para que você encerre os trabalhos.